A pressão está aumentando em Havana, os protestos estão crescendo. Trump conseguirá derrubar Cuba? Bem-vindo ao America Uncovered. Eu sou Chris Chappell. Este episódio é patrocinado pela Outskill. A Outskill já treinou mais de 10 milhões de pessoas ao redor do mundo, incluindo muitos americanos. Espectadores do Uncovered que acharam realmente valioso, como Light Artist 1863, disseram que participaram do seminário Mastermind da Outskill, concluíram e valeu a pena. Debbie Paduca comentou que não tinha percebido o quanto a inteligência artificial avançou e o que pode ser feito. Não é só propaganda, é algo que muda o jogo. Quando você participa, em apenas 16 horas você vai aprender como criar agentes de IA, automatizar fluxos de trabalho, conectar todas as suas ferramentas de software e usar IA para economizar muito tempo. Toda semana existem muitos cursos de treinamento em IA por aí, mas a Outskill é diferente. Eles vão te mostrar coisas práticas, incluindo como realmente ganhar milhares de dólares extras por semana usando IA. Além disso, quando você concluir o treinamento, vai receber bônus gratuitos no valor de $5.100, incluindo uma bíblia de prompts de IA, um roteiro para monetizar suas habilidades em IA e um construtor personalizado de kit de ferramentas de IA. E você vai receber este guia de sobrevivência em IA que vai te ajudar a se manter à frente do mercado. A Outskill vai realizar seu próximo treinamento Mastermind de 2 dias em IA neste sábado e domingo. Será das 10 horas às 19 horas horário do leste dos Estados Unidos em ambos os dias. Se ainda não usa a IA para economizar tempo e ganhar dinheiro, inscreva-se pelo meu link ou QR Code e receba o treinamento grátis. Vamos ao que interessa. Muita coisa mudou desde a última vez que falei sobre Cuba, que foi há apenas 3 semanas. Mas isso equivale a 42 anos no vórtice do tempo de 2026 e o tempo está se esgotando para eles. Trump alertou repetidamente sobre o fim do regime comunista de Cuba e afirma que Cuba vai cair em breve. O governo cubano está conversando conosco. Eles estão com muitos problemas. Como você sabe, eles não têm dinheiro, não têm nada agora, mas estão conversando conosco. Talvez façamos uma aquisição amigável de Cuba. Também estamos ansiosos pela grande mudança que em breve acontecerá em Cuba. Cuba está no fim da linha, eles realmente estão no fim da linha. Eles não têm dinheiro nem petróleo. Eles têm uma filosofia ruim, eles têm um regime ruim que já é ruim há muito tempo. Então os Estados Unidos vão fazer uma aquisição amigável. Sou só eu ou isso soou como um assalto bem-humorado? E se as pessoas duvidavam do quão sério Trump é com mudança de regime, mesmo depois de verem o que aconteceu com Maduro, bem, tem o Irã, que vem sendo absolutamente dizimado. Quem precisa do petróleo deles se já forneceram tanto combustível para memes da Casa Branca? Quer que eu faça isso de novo? Sim, chegamos ao ponto em que o X se tornou uma plataforma para cultivar a aura presidencial, exatamente como George Washington imaginou. Será que Cuba é a próxima? Será que vai ter mudança de regime em Havana? Os estudantes terão que lembrar que o governo de Cuba durou 6, 7 anos? Sinto pena dos futuros professores. Assim como iranianos celebraram o ataque de Trump ao Irã, muitos cubanos aguardam intervenção dele em Cuba e não é por gostarem do número 6, 7. Mas enquanto não há bombas voando sobre Cuba, pelo menos até o momento desta gravação, a guerra entre os Estados Unidos e Cuba já começou. O governo Trump já recolocou Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo e cortou o fornecimento de petróleo da Venezuela e do México. Como resultado, a indústria do turismo em Cuba, principal fonte de renda do regime, está colapsando, com companhias aéreas russas e canadenses suspendendo voos para o país. Especialmente porque, sem óleo, eles não conseguem fazer aquelas deliciosas bananas fritas. Acabei de perceber que esse é um tipo diferente de corte de óleo que é ainda pior. Então, a pressão causada pela falta de combustível ficou tão ruim que Cuba foi atingida por apagões generalizados. Agora, apagões em Cuba não são exatamente novidade. Eles já ocorriam antes dos Estados Unidos cortarem o envio de petróleo, principalmente devido às redes elétricas falhas, mas agora parece diferente. Há relatos nas redes sociais, entre os apagões, é claro, de protestos em Cuba, com pessoas batendo panelas no meio da noite e gritando "Abaixo o comunismo". Esse som é o ritmo do meu coração anticomunista. É um batimento irregular, mas ainda assim forte.
Mesmo que Trump afirme que Cuba negocia com ele e com o secretário de Estado cubano-americano Marco Rubio, que talvez precise trocar seu papel de rei da Pérsia por el-presidente de Cuba, Cuba está sem tempo. Enquanto isso ocorre, o Departamento de Justiça está tentando montar processos criminais contra os líderes cubanos, assim como fez contra o líder venezuelano Nicolás Maduro. Ainda não se sabe se tentarão prender o fantasma de Fidel Castro. Provavelmente precisarão de uma armadilha de caça-fantasmas para isso. Provavelmente não ajuda que tanto o Irã quanto Cuba são grandes aliados. Há anos, Cuba e Irã vêm buscando laços mais próximos. Eles já se encontraram várias vezes, tanto no Irã quanto em Cuba. Agora parece que seus destinos podem estar ligados, o que é um laço muito mais próximo. Então, missão cumprida, algo que eu espero que Trump não diga antes da hora. O ex-líder iraniano Ebrahim Raisi afirmou ser fundamental para o Irã fortalecer relações com a América Latina. Especialmente países independentes e países como Cuba, que se opõem à arrogância do regime global arrogante. Por isso, ele buscou colaboração em áreas como biotecnologia, mineração, geração de eletricidade e outros setores. Também houve várias comissões conjuntas de comércio e cooperação econômica Irã-Cuba, e em 2025, uma missão comercial iraniana iniciou discussões com Cuba sobre uma série de potenciais projetos de investimento com o objetivo de revitalizar a capacidade industrial estagnada de Cuba, expandir o comércio bilateral e fortalecer a cooperação em setores-chave que vão do açúcar e cimento à mineração, aço e produtos farmacêuticos. Também houve conversas sobre cooperação em cibersegurança, construção naval e, presumivelmente, coleta de inteligência. Isso seria fácil, já que Cuba é próxima dos Estados Unidos, mas difícil, pois os comunistas não são muito inteligentes. Cuba, por sua vez, chegou a bloquear transmissões de satélites dos Estados Unidos para o Irã em 2003, mas suas parcerias, em especial, ajudaram a torná-la um alvo. Como os laços com organizações terroristas ligadas ao Irã, lembre-se, Trump recolocou Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo por um motivo. Estou pensando sobre o relacionamento deles com organizações terroristas, como aquelas ligadas ao Irã. O oficial aposentado de contra-inteligência Christopher Simmons relatou em 2012 que Cuba atualmente mantém relações com o Hezbollah. Esse negócio de eu entendo porque você não gosta deles, mas eles sempre foram legais comigo, não funciona muito bem com terroristas. Isso foi confirmado por um relatório de inteligência vazado em 2011 para a então secretária de Estado Hillary Clinton. O relatório afirma que o Mossad identificou uma ligação entre Cuba e o Hezbollah, braço do Irã, e que o grupo está criando uma base operacional em Cuba para apoiar ataques na América Latina. Entendo que Cuba esteja desesperada por turistas. Talvez seja melhor ser mais seletivo ao oferecer timeshares. Isso se soma a relatos de que a Venezuela concede passaportes a pessoas ligadas ao Hezbollah com apoio de empresas cubanas. O chefe de relações internacionais do Hezbollah também visitou a embaixada de Cuba no Líbano para demonstrar apoio. E sim, o Hezbollah tem um chefe de relações internacionais. Imagino que essas relações servem para avisar que querem cortar cabeças. Mas pelo menos Cuba não tem ligações com o Hamas, é o que eu diria se Cuba não tivesse ligações com o Hamas. O embaixador de Cuba no Líbano já se reuniu com um representante do Hamas. E sobre quando a missão diplomática cubana no Líbano fez uma reunião de solidariedade. Isso incluiu figuras como secretários-gerais de organizações terroristas como a Frente Popular para a Libertação da Palestina, a Frente Democrática Marxista para a Libertação da Palestina, o Hamas, a Jihad Islâmica e outros. Como a garotada diz, uma roda de fumo do pesadelo. Essa reunião ocorreu poucos meses antes do massacre de 7 de outubro e após o massacre, líderes cubanos teriam obrigado seu povo a marchar em apoio ao Hamas. Nenhuma informação se a marcha foi com passo de ganso. Existe também o Instituto Cubano de Amizade com os Povos, ICAP, que aproxima Cuba de grupos terroristas, mas vai além disso. Como aponta o editor-chefe do ADN Cuba, o ICAP é uma organização ligada à inteligência cubana que tem como alvo os descontentes, americanos e outros sob o pretexto de solidariedade, e lucra com as viagens deles a Havana, onde são treinados para causar caos em seus próprios governos. E 77 grupos de solidariedade sediados nos Estados Unidos através dos quais o governo cubano atua, foram organizados por uma coalizão associada ao ICAP, a Rede Nacional de Cuba, que por sua vez tem como membros organizações como os Socialistas Democráticos da América, o Partido Comunista dos Estados Unidos e o Code Pink,
um grupo ligado à esposa do aliado multimilionário do Partido Comunista Chinês, Neville Roy Singham. Irônico, eles usam a teoria do gotejamento, mas para ideias terríveis. Adotam o modelo do Reagan, que contribuiu para o fim da Rússia comunista. Assim como vimos protestos pró-Ayatollah acontecendo, em breve poderemos ver protestos pró-regime cubano tomando as ruas, com a ajuda do ICAP. Dizendo frases como "deixem Cuba em paz" ou "Castro estava certo", o que deve piorar se capturarem seu fantasma. Considerando os ataques ao Irã e aliados, Cuba pode ficar ainda mais isolada. Cuba nunca se identificou tanto com aquele livro. Todos os meus amigos estão mortos. Há grande chance de os Estados Unidos usarem os laços de Cuba com organizações terroristas para justificar um ataque ao país. Potencialmente com a ajuda de outros líderes latinos da cúpula Escudo das Américas. Afinal, a coalizão foi criada para destruir tanto os cartéis quanto as redes terroristas. O coração do nosso acordo é o compromisso de usar força militar letal para destruir os cartéis sinistros e as redes terroristas. De uma vez por todas, vamos acabar com eles. Precisamos da sua ajuda. Você só precisa nos dizer onde eles estão. Temos armamentos incríveis, como você provavelmente percebeu nesse curto período de tempo. Espero que o que acontecer em Cuba traga um futuro melhor às Américas. Vamos observar as próximas semanas, meses e 5 anos. Minutos em 2026, vórtice do tempo. O que você acha? Você acha que Trump pode conseguir derrubar Cuba? Me diga nos comentários abaixo. E se você ainda não domina a IA, ainda há uma chance de se aprimorar rapidamente. Inscreva-se no treinamento gratuito de IA da Outskill, neste fim de semana pelo meu link abaixo. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir America Uncovered.